Tá tudo certo. Tudo certo? Olá, tripulantes do bote salva-vidas. Vamos ver aqui com o nosso gestor se entrou a nossa live. Estamos online. É um mundo maravilhoso da internet, gente. Isso é muito lindo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Rita. Eu sou capitã do bote salva-vidas. Eu sou médica psiquiatra com doutorado pela Escola Paulista de Medicina. E falo nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e no YouTube, sobre psicoeducação. Sobre a educação em saúde mental, para tentar trazer umas informações que sejam de qualidade, que tenham lógica, porque tem muita bobagem na internet. Então a gente tenta assentar o assunto dentro da ciência. Tem um assunto que todo mundo me pede, eu acho super importante, porque você só tem duas questões em relação ao luto, né? Ou está passando ou você já passou. Não tem ninguém que possa ter tido uma existência sem ter passado pelo luto. A questão é que muita gente não passa ou faz uma passagem muito delicada demais, muito sofrida demais. E como eu recebi bastante pedido mesmo, eu decidi chamar a doutora Samantha Mucci, que é minha amiga de mais de 20 anos. Ela fez parte da banca do meu doutorado, quer dizer, uma pessoa extremamente importante mesmo para minha carreira acadêmica também. E ela é professora, doutora do Departamento de Psiquiatria da Unifesp e é coordenadora geral do Programa de Acolhimento de Luto da Unifesp. Então a gente vai falar um pouco desse programa de luto e a gente também vai falar, a gente tem uma pauta informal que vai cobrir várias coisas a respeito do luto, coisas que são importantes para as pessoas saberem. Então eu apresento para vocês a doutora Samantha Mucci, que além das qualificações é mãe do Lucas, que é um moleque que já tem 11 anos de idade, o cara já está quase maior que ela, e esposa da Luciana. Muito bem. Professora, doutora Samantha. Prazer estar aqui com você, Ritinha. A Ritinha realmente é uma amiga querida que eu falei que os encontros que a vida vão proporcionando, né? A gente fazia muito tempo que a gente não se via, né? Acompanhava um pouco a carreira uma da outra, mas a gente estava sem se encontrar. E aí o destino fez a gente se encontrar, a gente começou a conversar e aí surgiu mesmo essa ideia da gente poder conversar um pouquinho, né, sobre a questão de psicoeducação em luto. Eu sou psicóloga, sou do departamento de psiquiatria, né, já estou lá na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina há um bom tempo e sempre dei aula de morte, luto, comunicação de más notícias. E quando começou a pandemia veio aí o pedido, né, do chefe do departamento, na época o professor Jair Mari, pedindo para que começasse, que a gente pensasse, né, num ambulatório, num serviço que pudesse ajudar as pessoas que estavam enlutadas, principalmente as que estavam ali tendo as perdas dos seus entes queridos, que estavam morrendo ali no Hospital São Paulo. Só que logo a coisa foi, né, se transformando, foi crescendo. Eu falo que o ProAlu cresceu muito nesses anos. Agora eu estou tentando puxar o freio de mão para a gente poder começar a fazer pesquisa também, porque a gente ficou muito tempo preocupado com assistência e tentando, né, oferecer treinamento para a equipe que atende, montou a equipe dos supervisores, né, a gente foi investindo na questão muito mais assistencial e de cuidado com as pessoas enlutadas e de psicoeducação, que a gente também tem no Instagram do ProAlu, que o objetivo é esse, psicoeducação em luto, tanto para profissionais da saúde quanto para a comunidade no geral. E aí agora a gente também está começando a fazer pesquisa para poder provar que a gente está vendo na clínica o que funciona, né, para cuidar das pessoas. Aliás, aproveitando, o ProAlu tem uma página no Instagram, tá, gente? Vamos curtir, vamos compartilhar. ProAlu.unifesp, né? ProAlu.unifesp. Lembrando também de curtir o Bote Salva-Vidas no Instagram, no TikTok, no YouTube. Aliás, essa live vai ficar gravada e a gente vai colocar no YouTube depois. Muito bem. O que o ProAlu faz de ordem prática? De ordem prática, a gente está
a gente atende, né, as pessoas enlutadas. No começo, como eu falei, né, começou muito com luto por conta da Covid. No começo a demanda eram pessoas enlutadas por terem perdido seus entes queridos para a Covid, a gente fala, né, que foi muito assustador, não podia fazer, não tinha ritual, você não conseguia elaborar, você não conseguia muitas vezes nem se despedir, nem ver, nem entender o que estava acontecendo, né? E a gente teve que fazer realmente por teleatendimento, porque as pessoas, às vezes, as pessoas que estavam ali, que perderam seus entes queridos, estavam em casa reclusas, não só por conta, né, da restrição que estava todo mundo passando, mas também porque elas também muitas vezes estavam contaminadas também com a Covid. Então a gente não poderia fazer um serviço presencial, então a gente foi, montou, adaptou, né? A gente desenvolveu junto com a Gabriela Pessoa e a Thaís Aires, eu desenvolvi a técnica de acolhimento breve ao luto. E aí a gente foi montando e estruturando para poder ajudar essas pessoas nesse luto agudo, repentino, né? E junto com todo o processo que elas estavam vivendo. Aí, com o passar dos anos, a gente foi pegando uma outra demanda, né? A gente foi vendo que muitas pessoas não se cuidaram na pandemia porque estavam restritas e estavam com medo de ir para o hospital. Então teve um adoecimento grande e muitas pessoas, quando começaram a se cuidar, quando terminou a pandemia, elas já chegavam numa fase já mais avançada da doença de câncer, geralmente, ou mesmo doença cardíaca. Então a gente começou a pegar pessoas enlutadas que perderam os entes queridos ou por câncer ou por doenças cardíacas. Porque não se cuidaram por conta de estarem se cuidando da Covid. Então era muito conflituoso, até mesmo o processo da pessoa que estava ali enlutada, lidar com esse sentimento ambíguo, né, também. Não, mas que ela não é que ela não se cuidou, ela estava se cuidando, senão ela ia se contaminar. E aí acabou que ela adoeceu por outras questões, por outras doenças. Então a gente começou a pegar. E a parte, acho que mais difícil, que a gente tem uma demanda enorme, Ritinha, é a questão de luto por suicídio. A gente pegou muitas pessoas e hoje em dia a gente tem uma demanda grande, principalmente de adolescentes que estão enlutados por suicídio, de colegas, de amigos, de irmãos que morreram por suicídio. Então, a gente vê que a pandemia ela teve um impacto muito grande mesmo na saúde mental. Por isso que eu acho que é muito bacana a questão do bote salva-vidas, o que você vem fazendo, a questão de dar informação, de quebrar estigma, de poder levar para as pessoas, né, sugestões de como elas podem fazer esse autocuidado em saúde mental e quando precisa ir buscar um cuidado especializado, porque teve um adoecimento muito grande e muitas pessoas morreram por suicídio e a gente vê isso, né, as taxas, os registros estão, a gente está tendo um registro maior, apesar de eu achar ainda que subnotificado, mas aumentou muito mesmo assim. Então a gente pega muitas pessoas enlutadas por suicídio e que é um luto que acho que não dá pra gente comparar dores de luto, porque acho que o luto é um processo muito individual, né? Toda vez que a gente tiver uma perda significativa, a gente está vivenciando um processo de luto. Então, a gente no ProAlu, por enquanto, só teve braço e pernas para lidar com lutos por morte, né? Inclusive morte de pet, né? Como eu te falei. Mas a gente entende que luto tem vários no processo da vida, né? Tem a questão da perda do emprego, tem a questão de perda de relacionamento, ou mesmo quando você perde algo que é um objeto que para você é muito importante, que tem todo um significado, você também pode vivenciar um processo de luto. É um processo natural, né? Que eu falo, de acordo, né, com todos os estudos, que é um pêndulo. Tem horas que a gente vai estar mais voltado para perda, com muito pesar, com muita dor, confuso, com milhares de sentimentos. E vai ter horas que a gente vai estar ali voltando a trabalhar, retomando a vida, ressignificando, mas de repente você volta de novo para a perda, né? A gente vai vivendo tudo isso ao longo da vida. Talvez isso seja uma coisa muito importante para as pessoas compreenderem no luto. Tem muita gente que acha que a gente vai melhorar no luto com uma reta. A gente vai melhorando, e uma hora aquilo vai ser tolerável, ou aquilo vai ser ok da gente conviver.
Porém, conforme a doutora Samantha está dizendo, o luto não é uma reta para cima. O luto é uma sequência de subidas e quedas, subidas é uma e montanha quedas. russa. É uma montanha russa. E aí, muitas vezes, quando a gente está querendo começar a melhorar, aí vem outra queda, e aí a gente entra num processo de desesperança, porque, poxa, aí parecia Exato. que estava melhorando e agora Exato. voltou tudo a mesma coisa. E assim, de fato, quem é um pouco mais velho, quem viveu o mundo fora da pandemia, sabe o tamanho do estrago que foi. Né? A gente teve realmente o luto pela perda da vida normal, como ela era antes. Sim. Gente, morreu gente Sim. demais. Morreu gente demais. Gente que não podia fazer o enterro dos próprios... As pessoas morriam, a gente não podia fazer o enterro dos parentes. A gente não podia fazer nem velório. Teve uma fase... Teve uma fase que foi muito difícil. O caixão era fechado. Caixão fechado, Muitas sem pessoas, velório. Muitos enlutados traziam... foi tão rápido, né? Porque meu marido, né, por exemplo, teve falas, né, nesse sentido. Meu marido foi pro pronto-socorro, aí chegou lá, já falaram que ia ter que entubar, aí ele avisou que estava indo pra UTI. Depois eu não falei mais com ele, 3 dias depois... Me ligaram do hospital, fizeram uma vídeo me contando que ele tinha falecido. E aí a gente não podia nem fazer o velório. Teve que enterrar, o caixão fechado. E aí eu fico com aquela coisa. Eu entendo que ele morreu. Como é que eu consigo entender essa dor, sendo que eu nem vi o que aconteceu, ainda estou processando, tentando até assimilar que ele realmente não vai ver, tá mais aqui, eu não vou ver mais ele. Que eu acho que a dor maior do luto é essa, né? É a perda definitiva, irreversível, que a gente não vai ver mais, a pessoa não vai poder tocar, não vai poder abraçar, não vai poder brigar, chorar, rir junto. Até pra brigar sai falta. Até brigar a gente sente falta mesmo, né? É natural. Então acho que foi um período muito difícil mesmo. E os rituais, na hora do velório, é a hora que a gente faz a última homenagem, que a gente troca, que todo mundo que tá ali é porque aquela pessoa que morreu era importante ou teve histórias importantes com a pessoa. E aí é um momento que você pode conversar a respeito, você pode trocar. Se a gente ri, a gente chora junto, você tá ali num coletivo. E aí as pessoas tiveram que viver o luto isolado. E como você falou, já estava vivendo a perda, que a gente estava tendo que se adaptar a essa nova realidade, que a gente já não estava encontrando mais com os amigos, não estava mais indo para a escola, não estava mais indo para o trabalho, não estava indo... não estava indo em bar, não estava indo em restaurante, nem na padaria, lazer zero, nada. E todo mundo muito assustado, com medo, né, de que quem que eu vou perder, será que alguém da minha família vai morrer, será que eu vou, né, morrer... Eu lembro do meu filho falando pra mim, mamãe, será que todo mundo vai morrer? Eu não quero morrer. E aí eu virei pra ele e falei, filho, a gente pretende não morrer, a gente tá seguindo aqui as orientações. Estamos seguindo as regras para tentar não morrer. Mas a gente tá aqui fazendo o que pode, né? Eu entendo que você tá muito assustado. Ele falou, eu tô. E a gente foi conversando por isso. Porque isso, a gente perdeu a segurança, né, Ritinha? Foi um luto coletivo, né? A Academia Americana de Psicologia fala isso. Sim. A gente ali, durante a pandemia, estava vivendo um luto coletivo. Do mundo que a gente conhecia, do mundo que a gente sabia que era seguro. E até hoje fica esse fantasma na cabeça da gente. Será que vai vir um outro vírus? Então, né? Direto no consultório aparece isso, né? Esse medo, esse temor de falar assim, mas doutora, quando vai ser a próxima pandemia? Isso. Quando a gente vai ter que ficar daquele jeito, tudo de novo? Falei, meu jovem, se Deus quiser, nunca, né? Mas se tiver... E é isso. Se tiver, vai ser toda a confusão de novo. E é isso, a gente vive agora ansioso, né? Com esse receio, né? De que pode acontecer alguma coisa de novo ou semelhante, né? E a gente vai ter que se restringir de novo e se cuidar de novo. Então, acho que isso também levou, né? Que a gente está falando de sentimento de desesperança, né, Ri? As pessoas começaram a ter uma desesperança, né? De como que a gente se cuida, como é que eu previno. No meu consultório também, chegaram crianças, adolescentes que estavam ali, mesmo depois da pandemia, com muitos sintomas mesmo mais obsessivos mesmo, de limpeza, com receio de ir para a escola. Isso é algo que
Eles foram treinados também se naquela tornou época para comum, isso, né? Isso. Assim, receberam um treinamento muito duro, muito Intenso, excessivo para né? poder viver. E depois, quando a vida voltou, você já não sabia mais o que fazer com ela, né? É isso. Como que eu me adapto agora a essa nova vida? Porque é isso, esse é o processo de luto, né? Você perde aquilo que você conhece, perde aquela segurança e você tem que reconstruir. Que é isso que aí, quando eu falo que o pêndulo vai para a restauração, é você poder ressignificar a dor da perda e poder construir um novo mundo seguro, né? E possível de viver. Muito bem, doutora. Mas, quando que o luto realmente precisa de uma atenção especializada? Então, Porque, sei lá, minha avó morreu faz 1000 anos. Até hoje eu penso nela. sim. Mas eu penso de uma forma positiva. É uma pessoa que morreu tem 27 anos, mas que pra mim ela tem muito corpo Sim. na minha vida. Então, mas em nenhum momento chegou a se tornar um problema. Uhum. Por exemplo, quando o meu cachorro morreu, eu fiquei imprestável que mal dava conta de ir trabalhar. Exato. Tipo, o luto da minha avó, acho que foi ok, foi elaborado de uma forma razoável. Natural. Natural. Quando que a gente precisa realmente pensar em procurar uma ajuda especializada? Quando a gente não tá... Eu acho que assim, não é diferente dos outros processos de adoecimento em saúde mental, pelo menos da maneira que eu penso, né? Eu acho que a gente tem que buscar ajuda especializada quando a gente começa a ficar disfuncional, né? Quando a gente começa a perceber isso que você falou do seu cachorro, que eu fiquei imprestável e não tô conseguindo fazer nada, né? Ou tá tendo muito prejuízo. Às vezes a pessoa consegue, mas com uma dificuldade muito grande e vai tendo muito prejuízo. Ela vai perdendo o interesse por coisas que ela gostava. Ela vai perdendo a vontade de dar conta, de continuar, e ela vai ficando muito apegada a o que ela viveu na vida com aquela pessoa. E eu coloco o pet como pessoa porque a maioria das pessoas que tem um pet em casa, ele vive com a gente, né? Eu acho que tem eu falo dos animais de estimação, que são aquelas pessoas que têm a casa e o animal de estimação fica dormindo fora. A relação, a conexão é diferente. Quem tem pet, principalmente em São Paulo, que mora em apartamento, o pet mora junto de um jeito que ele tá ali compartilhando tudo. Ele é seu companheiro fiel mesmo. Então é com quem você chora, é com quem você conversa. Quem tem pet sabe que a pessoa, a gente aprende a se comunicar com os pets, né? Então é uma pessoinha na sua vida, não tem jeito, né? Então o sofrimento é grande, não é à toa que você adoeceu, porque era uma conexão ali de todo dia, da sua vida, do seu filho, enfim, a gente estabelece uma relação peludo. De cuidador mesmo. A gente é o tutor, a gente é o responsável daquele guri, né? É o guri. Não tem jeito. Então, a dor é muito grande, né? Eu lembro de uma analista minha que ela falava, eu não tenho pet porque eu sei que se a gente pensar na ordem natural, eu vou estar viva e eu vou perder eles. Então eu não vou saber lidar com essa perda, porque eu sei que eu vou me conectar, porque o luto é isso, é a dor da conexão. O quanto mais a gente consegue se conectar, o quanto mais a gente consegue amar, quanto mais a gente consegue compartilhar autenticamente, né, ter relações genuínas e autênticas, maior vai ser a dor da perda, né? Então acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente fica muito machucado por alguma perda de pessoas queridas, de pet, enfim, a gente tende, né, não é racional, eu acho que é inconsciente, a gente tende a ficar um pouco mais reservado, mais isolado e não conseguir se conectar tanto com as pessoas, que eu acho que isso faz parte do processo de luto, você poder ressignificar como que você pode se conectar e entender que é o preço da conexão, né? E você vai guardar essa vivência, essa lembrança, tudo que você viveu com aquela pessoa. E aí, voltando, né? A questão do adoecimento. A gente começa a ter sintomas que até às vezes ficam parecidos com depressão e com ansiedade. E aí,
a gente tem que pensar muito, principalmente quem é profissional da saúde, olhar se está relacionado à perda, à morte. Se a pessoa está vivendo aquele processo que você fica ali naquele apego, que você quer aquela pessoa de volta, que você quer de alguma forma estar com aquela pessoa e que você não consegue ir para os lugares, você não consegue estar com as pessoas nos lugares pensando que você vai estar sem aquela pessoa. Né? Porque o processo de luto é você ir aprendendo a retomada da vida, a viver com a presença da ausência. Né? Que a presença da ausência é isso, é você aprender a ter as lembranças, a ter o que aquela vivência, né, do que você viveu com aquela pessoa ficou de legado para você e que isso ninguém te tira, isso é seu, ninguém tira. Né? E às vezes a gente vai passando por um processo que ele vai ficando tão confuso, é tanto sentimento, né? A gente sente dor, a gente sente até dor física, né? Eu tenho uma paciente que ela fala, me dói os ossos por dentro, é como se estivesse me torcendo por dentro. E é dor mesmo, ela sente dor física, às vezes dificuldade de andar, tem que fazer acupuntura, tem que ir no fisioterapeuta, porque ela começa a ter dor física, porque é tão intenso a dor da perda que você sente dores físicas, você sente mal-estar, adoece também, né? Fica muito confuso porque tem horas que você tem raiva, tem horas que você se sente culpado. Então, usando essa história da raiva, eu vou puxar um negócio que todo mundo praticamente sabe, eu já ouvi falar pelo menos, que é a teoria dos estágios do luto, né? Que é aquele lance de negar, ter raiva, querer barganhar e até finalmente aceitar. Isso aí é um negócio que já rolou 1 milhão de vezes em vários podcasts, em vários YouTubes. Tem um monte de livro, tem um monte de texto que trata desses estágios. Porém, ao fazer a discussão para este lindo encontro nosso, a doutora Samantha me iluminou sobre a questão de que essa teoria de negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, talvez não seja uma teoria tão bacana assim. Então eu gostaria que a doutora falasse sobre essas questões. É porque a gente fica tentando, né? O ser humano tem necessidade de nomear, de classificar, para poder aí sim conseguir entrar em contato, né? Então, eu acho que assim, essa teoria foi da Elizabeth Kübler-Ross, que, enfim, teve uma importância gigantesca, porque eu acho que foi a hora que ela falou assim, tem um processo emocional acontecendo na terminalidade, que ela acompanhou mais de 2.000 pacientes em terminalidade, e ela foi vendo que tinha um processo emocional ali, que tinha algumas características que eram mais prevalentes, né, nas pessoas, nos familiares. E aí foi aí que ela elaborou essa teoria. Só que como ela descreveu em fases, dá a impressão, para quem tá no processo de luto, que são fases, né? Como se fosse um videogame. Cada hora a gente passa uma fase, até que a gente chega no final e ganha o jogo. Uhul! Né? Só que, como é que a gente consegue fazer isso com conexões verdadeiras e genuínas e amor? Não tem como chegar num processo. Por isso a gente fala, o processo de luto não tem como, não tem uma superação. Na verdade, é você vivenciar a dor, vivenciar todas as emoções que vêm, porque ele é muito complexo, então não cabe somente essas emoções, são muito maiores, é muito mais intenso e para cada pessoa é de um jeito. Porque da maneira que ela coloca, dá a impressão que todo mundo vai passar por essas fases. E aí os pacientes chegam pra gente com muita angústia às vezes, sabe? Meu Deus, eu não tô nessa fase, eu não vou conseguir sair da raiva. E aí você fala, não, mas calma, por que tem que ser uma fase? Por que a gente tem que se encaixar numa caixinha? Porque eu vi na internet, Samantha. Porque eu li na internet. Eu vi na internet que se eu passar da raiva pra barganha, ficar bem deprimida, eu vou conseguir aceitar. É isso. E aí a dor vai melhorar. Pois é. Só que não vai. Não é assim, né? Porque é muito confuso, é um novelo, né? E a gente além fala... de ser um novelo, acho que tem a questão da expectativa de que a dor vai passar. Dor de luto não
passa, gente. Dor de luto é um negócio que a gente tem que aprender a viver com da melhor forma possível. É isso. A dor fica ali, né? A gente fala que tem um desenho, um esqueminha que é assim, a dor tá aqui. Aí ela vem pra cá, a gente vai mudando, a gente vai crescendo, mas é a gente que vai crescendo em volta do luto. A gente vai aprendendo a olhar para essa dor, dessa perda, dessa ausência de uma outra forma, né? Então, quando essa dor tá muito forte, aí a gente adoece. Aí a gente pode realmente começar a ter sintomas ansiosos, sintomas depressivos, ou realmente uma apatia, uma vontade de não estar mais aqui, de querer estar junto com a outra pessoa, que é a hora que a gente, né, começa a ter desesperança, e aí é a hora que a gente precisa de ajuda para poder, né? Tem gente até que pensa em se matar para se encontrar mais brevemente com a não quem viver faleceu, mais, a não viver viver mais. mais, né? Então, assim, você começa a perder a vontade de viver, né? Para poder estar junto com a pessoa que morreu. Então, é isso, para você poder voltar a ter a vontade de viver. E você aprender a lidar com aquela dor e aprender a conviver com ela, né? Mesmo sabendo que ela não vai passar, você que vai ter que se desenvolver para lidar com ela, né? Você consegue aprender a lidar com essa dor e dar um outro sentido para sua vida, que eu acho que é esse que é o grande passo, que é buscar um sentido, né? E conseguir viver com essa ausência, e aí lembrar, como você falou, lembrar da sua avó com carinho, com saudade, e às vezes até doer, né? Até sentir a dor, mas de uma forma com um outro lado, falando, putz, mas que bom que eu pude ter ela na minha vida, que bom que eu pude me entregar e ter uma relação tão intensa que eu consigo levar e ter os valores dela na minha vida até hoje. A minha avó é assim, Sim. né? Minha avó me ensinou muitas coisas. E eu trago ela comigo, né? Então eu acho que é um processo e não tem tempo certo, porque isso é outra coisa. O luto tem um julgamento social que vem uma cobrança do tempo. Agora. Já passou um ano, já estava na hora de você se recuperar. Já foi o aniversário, já foi o Natal, já foi o Ano Novo. Não é assim, né? Cada vez que tiver um Natal, um Ano Novo, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 17 anos. Todo Dia dos Pais, eu lembro, não tem como. E assim, na verdade eu lembro ele muito mais vezes do que o Dia dos Pais. Mas o Dia dos Pais que tem o apelo, que todo mundo, né? Eu lembro quando eu era mais nova, o primeiro Dia dos Pais, eu fui no shopping, a moça virou pra mim e falou, o que você vai comprar pra dar pro seu pai? Eu falei, não sei, porque ele tá no Araçá. Aí, que horror! Não, porque eu tava com tadinha, ela deve ter ficado tão sem graça. Não, ela ficou super sem graça na hora, mas eu era uma adolescente enlutada que tava ali tomada por mil questões. Porque eu tô sentindo isso, porque com meu pai, que a gente tinha uma relação tão próxima, né? Como que eu perdi o meu pai, como eu perdi a minha referência. Meu pai era super centralizador. Ele controlava a família inteira. Meus irmãos que já eram casados, ele também tinha ali, sabia da vida de todos, acompanhava a vida de todos. A gente se reunia todo final de semana. Então, tinham milhares de rotinas e uma estrutura que era bancada pela presença dele concreta. E aí, de repente, aquilo caiu. Né? Então, eu estava ali tomada por mil sentimentos. Não eram fases, não foram fases, nunca vão ser fases. Né? São milhares de coisas e depende muito da qualidade da relação que você tem com a pessoa. Se é uma relação muito boa, muito próxima, como era a minha com meu pai, né? Aquilo é de uma dor que ela assim, te abre o peito mesmo. A sensação é que eu tava ali com o peito aberto e tava muito magoada, né? Então, quando alguém vinha com alguma questão, como essa moça, coitada, vinha uma raiva e vinha um questionamento, né? E muitas vezes eu voltava para casa, deitava e eu não queria fazer nada, né? Então foi um processo, e eu falo que e foi através disso que nasceu Pro Alu, e que eu me tornei professora na Escola Paulista de Medicina, que eu fui tentar ensinar os médicos a poder acolherem melhor seus pacientes e conversar. Então foi um caminho de aliás, pegando esse gancho, ó, gente, significação do luto. o livro da doutora Samantha, tá?
Acolhimento ao Luto, que é um guia prático para profissionais de saúde. A gente sabe que tem muita gente aqui que acompanha no bot que é profissional da área da saúde. E não precisa ser só da saúde mental. Qualquer área da saúde vai lidar com o luto. Vai lidar com o luto. Então, eu faço a indicação aqui do livro da doutora Samantha. Que tem muitos colaboradores que participaram, que são todos especialistas em luto. Inclusive o meu psicanalista que participou desse livro também. Então é um livro muito legal. Letras grandes, espaçadas. É bem prático mesmo. Eu acho que o que ficou bacana é porque ele é um guia prático mesmo, né? Acho que assim, é para ter uma ideia e oferecer ali recurso para lidar com a situação, com as situações de luto. Isso aqui é bem legal, gente, porque às vezes a gente está no processo de querer ajudar as outras pessoas e a gente não sabe direito. Então, tá aí a dica. Doutora, sabe? Doutora é engraçado, doutora né? é engraçado. Eu não tô te chamando de doutora Rita, eu tô te chamando de Ritinha e Rio o tempo todo, gente. Mas ela me superior hierárquica várias vezes. Eu não sei nada disso, tem que falar Samantha. Quais os principais tipos de luto que a gente tem? Olha, eu acho que assim, acho que a gente pode falar, né? Acho que talvez o luto não reconhecido é um dos que eu acho que é importante falar aqui, sabe, Ritinha? Porque tem uma dificuldade de validação pela sociedade, né? Então, luto de perda gestacional, né? Quando as pessoas perdem os bebês, quando tá, né, fez todo um investimento emocional, se preparou, então aquela gestação já tem ali o bebê já tem uma identidade, já tem todo um imaginário, né, a família se prepara para receber, e aí, por exemplo, vem a perda e é um luto que a nossa sociedade não reconhece, então não deixa invalida. a pessoa invalida. Era só o feto. Eu já escutei essas. Nunca falem isso, nunca falem isso para ninguém. Porque não é só, é uma pessoa, é um ser vivo que já estava ali, apesar de não ter nascido ainda, ele estava ali sendo gestado e já tinha todo o imaginário de ser um serzinho, né? Sim. Já é. Sim. Já e aí, eu acho que, eu particularmente, dentro do consultório, eu vejo muitos casos de luto por perda de gravidez que a própria mulher se invalida de tanto que ela escutou que não foi nada, que era um feto, que você pode ter outros engravidar filhos. De novo. Você pode engravidar de novo. Gente, isso nunca fala. Gente, isso é uma falta de sensibilidade, é um negócio tão absurdo. Assim, na hora que deu o beta-HCG positivo, tem 8 células lá e deu o beta-HCG positivo, já tem um imaginário de um ser vivo ali. Você já tem, potencialmente, se nada acontecer, a criança vai nascer. E aí é muito triste ver essas mulheres neste tipo de luto sofrendo. Ou neonato também, né? Neonato ainda é pior ainda. É pior ainda. É pior ainda. É pior ainda. Recém-nascido, né? E que por alguma questão de saúde não consegue, né, sobreviver. É uma dor gigantesca. Gigantesca. E as pessoas, ou às vezes até natimoto, né? Nasce e já está morto. E às vezes o parto tem que ser induzido e tem que fazer o parto normal. É de uma dor, de um sofrimento gigantesco. E não é só para mulher. Eu acho que é importante também falar aqui, né? Eu sei que eu sou uma das que defendo muitas mulheres, mas a gente também, eu acho que a dor quando é um casamento, né, heteronormativo, heteroafetivo, né, o pai que tá ali também acompanhando a gestação, né? Ele não tá, o bebê não tá ali, mas tá dentro da fantasia, tá dentro do que ele imagina, ele vai se constituindo também como pai. Quando vem essa perda, ele é de um sofrimento gigante também, e para ele é pior ainda. Porque para ele, além de tudo, ainda tem um questionamento da masculinidade dele às vezes, né? E ele não pode falar. Eu tive um paciente que ele falava isso, eu não posso falar isso com nenhum dos meus amigos porque eles tiram sarro. Eu vou falar com a minha mulher, ela começa a chorar e às vezes ainda me culpa. Então, como que eu lido com isso? Que dor é essa? Né? E ele falou, eu não estou preparado para planejar outro filho agora, porque eu ainda estou com essa dor.
eu preciso, e aí tinha o nome do filho, ele falava, eu preciso enterrar, vou citar um nome fantasia, o João. Porque o João, para mim, ele já tinha toda uma expectativa, né? E ele tinha uma dor gigantesca. Então, assim, a família fica enlutada. Os irmãos que estão ali esperando vir um irmãozinho novo também estão enlutados. E esse luto, para mim, é um dos mais difíceis de lidar, porque a sociedade realmente não reconhece e tem milhares de estigmas e põe pressões que a gente precisava ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de compaixão com essas pessoas que estão vivendo essa dor e elas precisam muitas vezes falar. E não é em um mês, não são em 2 meses, cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito. Cada um vai lidar de uma forma, uns vão precisar desenhar, outros vão precisar pintar, outros vão precisar reformar o quarto, outros vão precisar deixar o quarto do jeito que tá por um tempo. E a gente tem que respeitar isso e não forçar que isso seja desfeito, né? Ou tem que desfazer o quarto. Não, não tem que desfazer nada, não tem que. A única coisa principalmente, é sentir e validar o que você tá vivendo, o que você tá sentindo, todas essas confusões, poder conversar com as pessoas. A rede de apoio é super importante para processo de luto, qualquer que seja. Então, você poder falar, né? A hora que você fala dos seus sentimentos e você compartilha, você tá ali se conectando com a outra pessoa que tá ali te escutando. E aí não é para você ouvir e tentar resolver o problema da pessoa, ela só quer ser escutada. E eu acho que desperta na pessoa um sentimento de impotência, e aí quem tá escutando enlutado e quer resolver. Ah, então eu vou comprar um outro pet pra você. Cara, não compra outro pet. A pessoa tá em luto, né? Eu tive o meu cachorrinho, eu falei, não quero ter outro agora. Vou falar, pelo amor de Deus, também não falem pra ninguém, mas era só um cachorrinho. Era só um gatinho. Gente, não falem isso. Assim, pode ser estranho para algumas pessoas, mas o luto de pet, ele é real. Muito. Ele é um fato, tipo, ele é um destroçador de corações. Então, também não façam isso, crianças, é feio. Não, e vou dizer mais, né? Eu acho que assim, não é só de cachorro. O meu filho, a primeira vez que ele teve contato com a morte foi de um peixinho, um beta, que sobreviveu 1 semana, mas que ele adorava o tal do peixinho. E a gente não soube cuidar do peixinho, né? A gente descobriu que a gente não sabe cuidar de peixes. Mas aí, quando o peixe morreu, ele soluçava. Mas ele não vai voltar, porque ele tinha 5 anos, então ele não sabia. Não sabia bem a fantasia e a realidade, né? Porque ele não tem nem cognitivo, né? Não tem nem capacidade biológica, né? Cerebral, quanto mais emocional de entender que a morte é irreversível. É só lá por volta dos 9, 10 anos que a criança começa a entender que realmente não vai voltar, que é irreversível. Por isso que as crianças perguntam muito, mas a vovó não vai voltar? Mas a vovó não tá viajando, né? Porque elas acham que ela vai voltar. Não é uma questão só de... É como se foi passear e tá voltando, né? Como se fosse uma coisa igual videogame, né? Volta, né? Morreu e volta, tem Morreu vida de volta. novo. É como assim? Então, ele achava que tinha que voltar. E quando ele entendeu que... Eu falei, não, filho, ele morreu, a gente vai ter que enterrar, vai ter que se despedir. A gente fez um ritual, né? Eu e minha esposa, a gente fez um ritual, colocou numa caixinha, enterrou, rezou, né? Enfim, porque aí tem a ver com as crenças da família, que isso é outra coisa que é importante, a gente respeitar as crenças ali da pessoa e da o ritual família. da despedida. E fazer que é o o que fez tanta falta durante o período da pandemia. E que o ritual em si ajuda a melhorar o processo, ajuda a melhorar o começo do processo do luto. A aceitar assim, que eu não vou estar mais com essa pessoa. A ouvir isso, né? Eu não vou mais poder brincar com esse peixinho, né? E aí, na sequência, teve outro peixinho que faleceu, que a gente foi e comprou outro, porque ele quis, aí ele pediu, mamãe, eu quero outro peixe. Então, fomos na loja, compramos outro peixe. Aí o outro peixe também morreu em 10 dias, 15 dias, não lembro. Aí a gente enterrou de novo, aí ele olhou e fez assim, mamãe, eu não quero mais peixe, agora eu quero um gato, porque gato tem 9 vidas, 7 vidas. 7 vidas. Ele ganhou depois de uma amiga nossa, né, da família, uma gatinha que ela adotou, encontrou na janela e trouxe pra ele. Tá com a gente até hoje, né?
Enfim. Aí, olha só, às vezes você apenas não nasceu para criar peixes. Às vezes tudo que você precisa é um gato. É um gato, é um gato. Mas para criança, eu acho que é importante, inclusive, né, ela poder se apegar, ela poder se despedir, porque a gente vive, né, se não acontecer nada, a gente vai viver mais, os humanos vivem mais do que as outras raças, né, os outros animais. Então ela vai acabar lidando com a perda, né? Então teve que lidar com o peixinho que morreu, dois peixinhos, né? Enfim, aquele feijãozinho, né? Que a gente planta na escola, que aí a gente nasce, cresce, a gente ensina o ciclo da vida para a criança e aí a criança às vezes vê que cresce, brota e vai. E alguns, os amiguinhos, não, morreu, o dele não cresceu e aí não volta. É uma oportunidade para você poder ir conversando, né, sobre o processo do ciclo de vida mesmo. Agora, é importante, mas é muito difícil ir lidando, principalmente porque o luto pet também é um luto que não é validado, que é o que eu falei, os lutos não reconhecidos são, para mim, os maiores problemas, e o luto por suicídio. O luto por suicídio também, eu acho que ele tem peculiaridades que fazem com que a pessoa enlutada sofra demais, né? Ela revisita, né? Por que aquela pessoa que eu amo tanto, ela resolveu não viver mais? Né? Como que isso aconteceu? É possível resolver? E às vezes isso é como um que impulso, aconteceu isso não é um debaixo impulso? do meu nariz e eu não vi nada? Essa é a pergunta. Tinha algo que eu poderia ter feito? E Então, se, né? O e se e o porquê, ele vai ficando ruminante. Então, o luto por suicídio, ele tem ainda esse questionamento. E o estigma, né? Que a nossa sociedade julga tanto a pessoa que morreu de decidiu quê? não viver Acidente. mais. Morreu de quê? Ai, sofreu um acidente. Como assim um acidente? Ai, não quero falar sobre isso. Foi um acidente. Isso é muito sério, né? Não, e a gente tem que falar. Né? Eu acho que a gente não precisa, que eu acho que é até recomendado pelos estudos, né? Tem toda a questão de que falam que as pessoas que estão enlutadas, não só as por suicídio, tá? Que a gente fala muito da questão da pós-venção no suicídio, mas não só por suicídio, mas muitas pessoas enlutadas por diversos tipos de luto, parental, enfim, elas muitas vezes têm a vontade de não viver mais, como a gente já comentou aqui. Então, eu não acho que a questão da contaminação não é só a questão do suicídio, né? Eu acho que tem uma questão da pessoa enlutada, ela tem realmente um questionamento sobre... ela é colocada nesse lugar de questionar a vida, questionar a morte, de questionar, eu quero viver sem a pessoa, como que eu faço para acontecer isso? Então, ela vai vivenciar essas perguntas todas e esses sentimentos confusos. Mas quando é luto por suicídio, ainda tem o julgamento. E isso traz um pesar ainda maior, porque ela já está se questionando, já tem um sentimento de culpa, e ainda vem a questão que aí a sociedade vai deixando ela envergonhada. Então ela fala que foi um acidente. Ela fica com vergonha de falar que perdeu o primo por suicídio. Ela fica com vergonha de falar que perdeu a esposa por suicídio. Onde eu tava. Então sofre um julgamento. Vou fazer um pequeno adendo. No meu consultório, assim, o que eu vejo mais dificuldade, que as pessoas ficam realmente anos e anos e anos e anos arrastando, e mesmo com o tratamento tem bastante dificuldade de lidar, é a perda de um filho. É a pior. Se for perda, não dá pra falar em pior ou melhor, mas... Assim, eu uma eu dor não tô muito colocando difícil. de pior ou melhor, eu tô colocando assim, no meu consultório, os lutos mais complicados, mais longos, mais doloridos, mais difíceis, Sim. é pela perda de um filho. Se seu filho resolveu encerrar a própria vida, aí o negócio vira exponencial. Isso. Mas apenas a morte de um filho mesmo. Então, por exemplo, uma paciente que faz razoavelmente pouco tempo, o filho dela é jovem, 30 anos, infartou no banheiro. Não deu tempo de abrir a porta para ele. Foi um negócio assim absurdo. Repentino, né? O menino não fazia nada, era saudável. esportista, não bebia, não fumava.
aquela vida meio sem graça, sabe? Não bebo, não fumo, não como, não faço nada. Mas o menino era esportista e ele caiu duro. E assim, para essa mãe, ela continua no não entendi o que aconteceu. É isso. E quando é criança ainda é pior, eu acho. Então... Porque a gente tem a tendência de acreditar no ciclo da vida, né? Então a gente acha que a gente vai morrer velhinho. E aí quando vem uma morte, né? Tive uma paciente que perdeu a filha porque ela teve câncer, né? E também descobriu, e quando descobriu foi muito rápido a morte da menina. Foi muito difícil, né? Eu acho que pra criança, acho que quando a mãe, né, a gente se torna mãe, o se tornar mãe tem todo um investimento emocional. E você ganha uma função social também importante e uma função para você, para sua identidade. Na verdade, você muda de categoria de ser humano, né? Existem as mães e o resto. A gente pode considerar isso também. Mas aí, de acordo com como você vai vivendo a sua maternidade, se você tem uma perda, né, de um filho e você se sente impotente, você se questiona... você fica com um vazio e não tem que nem... Você perdeu o marido, você vira viúva, né? Perdeu o filho, como é que é? Não, você é mãe pra sempre. Aliás, tem bastante meu gente... filho não tá mais aqui, mas eu sou mãe. Tem bastante mulheres que falam assim... porque eu faço identificação, né? A identificação é moda antiga no consultório. Sim. Oi, tudo bem? Onde você mora? O que você tem de remédio? Quantos filhos você tem? Quantas gestações? Não sei o quê. E a pessoa fala assim... Não, eu sou mãe de 3 filhos, mas um tá no céu. É isso. Mas a própria mulher, ela continua se reconhecendo como mãe. Se eu tiver tido um filho, eu sou mãe de um filho, mas ele tá no céu. Porque você pensa, é a responsabilidade, né? Por isso que eu falo que do pet a gente também se torna mãe, né? Porque você é responsável por aquele ser vivo. Você tem que dar todas as condições para ele poder se alimentar, para ele poder crescer, para ele poder se desenvolver, para ele poder ser alguém. E a gente tem a expectativa de que ele vá construir a vida dele, a família, enfim, vai seguir o caminho dele também. E quando é abrupto, principalmente, né? Que aí você tem aquele luto agudo, às vezes violento, né? Às vezes não dá tempo mesmo, né? Ou mesmo, como foi o caso que você falou dessa senhora, foi infarto, não foi violento, não foi um acidente, mas foi abrupto, né? Tava saudável, de repente... Abrupto e inesperado, né? E aí te tira o chão, né? Te tira o chão e como que você vai lidar com esse vazio? Vem um questionamento e uma dor muito... Tem muitos pacientes que falam a seguinte fala... É o não vivido que mais dói. É o que eu tudo que poderia ter sido. Tudo que poderia ter sido. Tudo que essa pessoa ia trazer de potência para o mundo. Eu perdi na pandemia um grande amigo, o Aécio, que era professor lá na Escola Paulista de Medicina e que ele fazia total diferença para a vida dos alunos, para a vida dos professores, para a vida da escola. E eu falo, um dos meus questionamentos foi, cara, mas por que ele? Depois de um tempo mas ele tinha tanto para contribuir. Como ele me faz falta? Como ele faz falta para esse lugar? Porque é esse lugar do que ele não viveu, do que a gente sabe, da potência que aquela pessoa tinha para transformar a vida de outras pessoas e que ia ajudar muito. Então essa dor do não vivido, do a gente não conseguir ver a pessoa deixando um legado, contribuindo, né, para outras vidas, para a humanidade no geral. Isso é muito doído mesmo, né? Então acho que são coisas que é difícil. E pra mãe, pro pai, eu acho que tem a questão do que aquele filho também representava, de como que era a qualidade da relação, né? O que você tinha ali com que você tinha uma conexão, que é uma conexão muito única. Porque tem essa questão do amor incondicional, sim. Porque eles fazem as maiores confusões e você quer matar. Tem horas falando, não, mas por que você fez isso? Mas ao mesmo tempo você tá ali amando e falando, não, deixa eu te ensinar.
Então, você fez isso, mas isso não é bacana pra você se expõe assado, né? Então, tem esse papel também de você ser um educador, uma pessoa que você tá mostrando, um guia, né? Mostrando um caminho, uma jornada, e que de repente você olha pra trás, e aí a pessoa não tá, Cadê? né? Como Não tá, assim? uai, cadê? Eu trabalhei, eu fiz tudo isso, eu montei todo um caminho para poder facilitar, para ele poder se desenvolver e ele não tá mais aqui. O que eu faço com essa dor? Como é que eu lido com essa dor, né? E aí isso é só no processo terapêutico mesmo, porque senão você vai ficar preso sim e vai vir a ter o transtorno de luto prolongado. Que é o que eu falo, que é diferente da depressão, é diferente da ansiedade. Então, isso é uma coisa super interessante. Só lembrando, gente, curtir o proalu.unifesp, curtir o Bote Salva-Vidas no Instagram, no TikTok e no YouTube. A doutora falou um negócio super, super legal. O que a gente faz para tentar não caminhar? Quais são as nossas possibilidades para tentar interromper o processo por um luto prolongado Boa. e sem controle? Excelente pergunta. Porque eu acho que, assim, às Além de vezes... terapia. Não, eu acho que às vezes... eu falo que tem alguns sentimentos que eles vão aparecendo, na verdade, meio disfarçados, né? Sentimento de culpa, ou de vergonha, ou de pesar... muitas vezes eles não vêm... eu tô me sentindo culpado porque aquela pessoa morreu. Não vem tão direto, não é 1 mais 1 é igual a 2. Às vezes vem nessa coisa, num sentimento de um pesar do não vivido. Ou um sentimento de eu queria que aquela pessoa estivesse aqui, ela tinha que estar aqui e não tá. Como é que eu faço, como é que eu lido? E aí, cada um é de um jeito. Então, primeiro de tudo, é entender o que era importante da sua relação com aquela pessoa que você morreu. Eu acho que isso é o mais importante. Você conseguir entender o que aquela pessoa tinha com você, que você tinha com ela, que é único de vocês dois, que vocês vivenciavam, e que isso talvez precisa ser vivenciado, ou precisa ser escrito, ou precisa ser honrado, e aí é num ritual, escrevendo, desenhando, pintando, podendo compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você poder ir entendendo qual que é o caminho para você conseguir lidar com essa dor que você está sentindo ali, que é devastadora, mas que ao mesmo tempo você sabe que você vai continuar vivendo. Como é que eu vou me adaptar a essa dor, a esse vazio, e vou continuar vivendo, vou continuar tendo força para fazer as coisas? E aí entra um ponto bem delicado, Ritinha. Por quê? Porque às vezes o sentimento de culpa está embutido nisso. Como é que eu vou continuar a viver se o meu filho, se a minha filha, se a minha mãe, se a minha irmã, com quem a gente estava fazendo tantos planos, ou tinha já tantas coisas já construídas ou em construção para poder executar, não estão mais aqui, né? Então, aí você vai ter que lidar com essa dor, entender como que pra você é importante lidar. Tem pessoas que vai ser importante continuar os planos e que vai ser uma forma de honrar aquela pessoa que morreu e falar, não, eu continuei, foi importante, aí dá o nome do projeto, aí constrói, faz um ritual para poder você honrar a vida e a relação e a construção que você tinha. Tem pessoas que não dão conta, e não é que elas são mais fracas, é jeito de ser, entende? Eu falo muito isso, não tem a ver com, é porque eu sou fraco. Não, não é fraco ou forte, não existe fraco ou forte, existe cada pessoa lida de um jeito com as coisas. E a perda e as dores do luto é do mesmo jeito. Então tem pessoas que elas vão olhar e falar, eu não dou conta porque é algo que não tem mais sentido pra mim sem essa pessoa. Então eu não posso fazer isso. Não tem como eu fazer, porque perdeu o sentido. E aí você tem que se respeitar e se permitir perder o sentido, né? E criar um novo sentido para sua vida. Que aí, a hora que você se permite, se perdoa, que não vai dar continuidade àquele projeto que você tinha com aquela pessoa e que você vai vai fazer outros projetos, vai buscar outros projetos que façam sentido só para você,
É um caminho, percebe? Não é uma coisa tão fácil, não é um clique. É um processo que você vai ter que ir buscando, até porque você vai ter que entender quem é você sem aquela pessoa agora na vida e o que agora vai fazer sentido. Então, eu acho que essa é a grande chavinha aí que é difícil e que às vezes vem o sentimento de culpa embutido também no sentido de mas como é que eu vou fazer planos novos com a ausência e vou ficar feliz? Sendo que essa pessoa também tinha que estar aqui. Sendo que ela também podia estar realizando outras coisas. Então, esse é o grande desafio de você também se permitir entender que a pessoa não está, mas você está e você tem que buscar um sentido para a sua vida. Aí chega no consultório assim. É isso. Como que eu posso aproveitar se a pessoa não tá mais aqui? Como que eu posso... Aliás, eu fico culpado de pensar em ser feliz. Eu fico culpado de voltar a ter alguma felicidade, de voltar a ter alguma coisa legal da minha vida, porque tudo estava programado com aquela pessoa. E sem aquela pessoa, mesmo é como se eu estivesse traindo ela. É como se eu tivesse traindo. Eu tive um paciente que falava, é como se eu estivesse traindo ela. Então, tem pessoas que... o memorializar, você poder continuar, você poder dar conta, é como se você estivesse honrando a memória. E tem pessoas que é como se estivesse traindo. Traindo, literalmente. Literalmente. Então, você eu percebo tem que... bastante isso. Você tem que lidar, e é isso, o sentimento de culpa tá ali no meio. Né? Então, você tem que ir lidando e tentando entender e separando o joio do trigo mesmo, né? Que nem na mitologia grega. Você poder ir separando, né? É um trabalho psíquico mesmo, né? De você poder ir separando o que é seu, o que é do outro, o que é dessa relação, o que é importante você carregar com você de lembrança, o que é importante você carregar com você dos valores daquela pessoa que também fazem sentido para você. É um caminho longo às vezes, por isso que não dá pra gente falar em tempo. Eu acho que é massacrante a gente falar em tempo. Assim, além de não falar em tempo, talvez também não dê pra falar assim, existe um caminho. Porque não existe um caminho. Não. Cada pessoa vai percorrer um caminho muito próprio e diferente. Assim, algumas características do luto, elas realmente precisam ir para terapia. Né? É isso, não tem jeito. Não tem o que fazer, assim. Tem gente que fala, não, vai passar. Vai passar. Ah, não, quando fizer um ano, passa. Não, mas eu tô dando conta. Gente, pior de todos pra mim eu tô dando conta. Eu tô dando conta. Não, doutora, não, eu tô dando conta. Você tá dando conta como? Olha como o nível assim? de sofrimento. Não tô entendendo nada. Você não tá... Primeiro, você não tá dando conta. Se você estivesse dando conta, você tá carregando uma carga que não tem nem como você carregar. Que você precisa de uma ajuda profissional mesmo, de um terapeuta que seja mais especializado em luto também, porque não é todo terapeuta que é bom com isso. Porque é isso, tem que ter um preparo específico mesmo, porque é tão delicado, né, tão único, e dependendo de cada processo de luto, também tem suas características, precisa mesmo ter. Mas eu acho que assim, o que a gente pode deixar para as pessoas tentem, por mais que tenha julgamento e que vocês sabem que vocês vão ser cobrados, ou por autocobrança, ou por vocês mesmos, tentem conversar com as pessoas mais próximas, né? Eu acho que talvez não precise ir de cara para um terapeuta, eu acho que você pode não se isolar, porque eu acho que o luto, às vezes a pessoa, ela começa a ficar incomodada de estar incomodando. Perfeito. Porque as pessoas não sabem o que falar. Ai, morreu, o que eu falo? Ai, meus sentimentos. Não falem meus sentimentos. Eu acho que assim, tem que falar, eu não consigo entender o que você tá sentindo, ou eu não consigo nem imaginar o que você tá sentindo, mas eu tô aqui pra você. Você quer alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Às vezes é de ordem prática. Você quer que eu vá no mercado pra você? Você quer que eu compre uma feira? Você quer que eu fique do seu lado? Né? Eu acho que isso vale muito mais do que ou você chegar e dar um abraço e falar, tô aqui por você. Eu acho que isso é melhor do que falar só meus sentimentos, né? Eu acho que isso é o primeiro ponto. Mas a gente não sabe, porque tem tanto tabu que a gente não sabe lidar. E aí a gente se assusta, a gente não sabe como a gente resolve. E aí o que a gente faz, muitas vezes, é evitar falar sobre isso. Então fica todo mundo, a pessoa tá enlutada,
A pessoa tá enlutada e você fica sem lugar. Você fica sem saber se você fala com a pessoa, se você não fala, se você faz de conta. Eu sou a favor de falar. Qualquer incômodo, de qualquer circunstância, não só de luto, mas se tá numa relação, se você é uma relação que você tem conexão e tem proximidade, principalmente, você tem que falar o que você tá vivenciando, o que você tá sentindo, você tem que compartilhar. Eu acho que isso é super importante, é muito rico você saber que você não está sozinho. Então, eu acho que as redes sociais, eu sou dessas psicólogas que acreditam que ajudam, porque a hora que você compartilha um sentimento, se não fica só na coisa de você mostrar só o mundo colorido de Bob, né? O mundo da Barbie. O mundo da Barbie, você conseguir colocar ali na sua rede questões suas, sempre vai ter alguém que também já passou por algo parecido ou que vai olhar pra você e falar, quero te escutar. Eu vi que você postou uma imagem ali que não tá legal. Eu acho que você tá precisando tomar um café. Vamos tomar um café? Vamos tomar um chá? Vamos tomar um chopp? Vamos se encontrar e a gente poder trocar, né? Então eu acho que eu sou a favor que as pessoas possam se compartilhar, possam estar junto. Inclusive eu acho que as redes sociais para os processos de luto ajudam muito porque tem essas trocas. Como a gente falou das datas comemorativas, Sim. né? É a hora que você pode trocar o que você tá sentindo. E olha, assim, pergunta. Luto nas datas especiais. Piora mesmo? É verdade ou é lenda? Não, piora. Piora porque você acaba lembrando muito, com uma intensidade muito grande, a dor da perda. É como se ela... Eu brinco que é assim, sabe quando tem aqueles... essas luminárias que elas piscam? Sim, que dão uns flash. Eu falo que fica assim, fica ali gritando, né? Porque vai trazendo memórias. E aí a saudade, por mais que já tenha passado muito tempo, a saudade, ela vem muito intensa. Vem com uma dor muito grande a ausência, porque você lembra de momentos... E não são um, né? São anos, às vezes, são vários. E é que aquela pessoa tava, e depois você começa a lembrar dos momentos que a pessoa não tava. Então, a dor dá uma ampliada. Fica mais intenso o processo. Então, Natal, aniversário da pessoa, seu aniversário, ou, enfim, quando você vai num restaurante, às vezes não é uma data, às vezes é um lugar. Você vai num restaurante, que é o que eu falo, é muito individual. Eu gosto de quando tá nessas datas, ou quando eu lembro do meu pai, independente das datas, eu gosto de ou comer ou fazer algo que ele gostava de fazer ou que eu fazia com ele, porque é o meu jeito de ritualizar. E é o meu jeito que me ajuda na minha dor. Mas tem pessoas que ir num restaurante, que ia com aquela pessoa que faleceu, é muito sofrido. Porque é isso. É o piscar da luminária. Fica ali gritando a ausência, aquele momento, aquele lugar, o que a pessoa comia, né? Eu tenho uma paciente que ela chegou aí para fazer um ritual, que era o aniversário, né, do filho, foi no lugar, pediu, a hora que chegou o prato de comida, ela pediu um pro filho, né? O filho já tinha morrido, então assim, ela pediu e deixou ali, mas a hora que pôs, e aí a cena se concretizou do vazio dela olhar e não ter o filho ali, ela disparou a chorar, ela teve que chamar o gerente e falou, coloca tudo pra viagem, que eu tô indo pra minha casa. E o gerente conhecia, porque era um lugar que eles tinham o hábito de ir. E ela falou, Samantha, eu desorganizei de um tanto, que a hora que eu saí com as marmitas, eu não sabia onde estava o meu carro, sendo que eu deixo no valet. E aí eu fui andando. Aí ela saiu andando, ela foi a pé pra casa dela, sendo que o carro tava no valet, chegou lá com o negócio, deu pro porteiro, subiu pra casa, tomou banho, e aí ela deitou. Ai, preciso dormir. A hora que ela deitou, ela fez, meu carro ficou no restaurante. Aí ela teve que voltar pra ir buscar, porque é tão intenso que desorganiza, a gente se perde, né? A dor ela fica gritando tanto que você não consegue pensar direito. Você só sente a dor. E às vezes precisa sentir. E a gente muitas vezes evita sentir. A gente muda o caminho. Vocês escutaram essa parte? Olha, a gente o quê? Evita sentir. E o que a gente deveria fazer? A gente tem que sentir.
Processo de luto não tem Não outro adianta jeito. fugir dos sentimentos. Não adianta. Eu não vou pensar nisso. Ou eu vou colocar um monte de coisa aqui na minha vida para ocupar, para eu não conseguir pensar. Esse é um caminho ruim, com toda certeza. Não dá certo. Porque a dor tá ali. O amor tá ali. Você nunca vai deixar de amar seu filho. Você nunca vai deixar de amar sua avó. Eu nunca vou deixar de amar o meu pai. Eu nunca vou deixar de amar minhas tias, meus avós. Não tem jeito. São relações, foram conexões genuínas. Eu vou sentir falta sempre. E é bom, é bacana você poder lembrar, né? Aquele filme A Vida é uma Festa. Sim! Quem não assistiu, por favor, assistir. A Vida é uma Festa, é um desenho animado. Da Pixar. Gente, da Pixar, mas ele é tão legal. Fala bastante sobre essa questão do luto, envolve uma criança. Olha, gente, a vida é uma festa. Essa é a recomendação. Pra fechando. Olha, caminhando para o fechamento, temos essa sugestão de filme da Pixar, A Vida é uma Festa. É lindo. Mas sim, caminhando para o final. O meu rolê acadêmico, mais, é de cuidar de quem cuida. Uhum. E aí a gente acaba tendo alguns lutos antes da pessoa ter morrido. Eu tenho bastante pacientes com luto por os pais estarem demenciados e, na verdade, eles não estão mais ali. E tô vendo, principalmente mães, atravessarem um luto extremamente intenso por ter um filho autista com um grau de suporte mais alto, importante, que realmente precisa de um manejo absurdo, e essas mulheres elas começam a lutar com um luto antecipatório. Isso. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O luto antecipatório é isso, a pessoa vai vendo a perda, né, no caso, né, dos familiares dos cuidadores, né, que tem seus familiares com demência. Você vai vendo a perda da identidade da pessoa. Você vai vendo isso que você falou. A pessoa não tá mais ali. Só que ela tá ali. Mas ela não tá mais ali. E você vai vivenciando... Fisicamente ela tá lá. Mas tipo, você olha não e reconhece. Você fala, cadê a pessoa que tava aqui? Não tá. Mas você olha, não tem nada mais aqui dentro. É uma sensação horrorosa. É horrível. E você vai vendo pequenas perdas dia a dia. A cada dia você vai tendo ali um reconhecimento de... Nossa, agora ela não tá vendo, não reconhece mais isso. Agora ela não reconhece mais aquilo. Aí, de repente, a pessoa reconhece. Aí você fala, nossa, ela agora lembrou. Mas é aquele minuto mágico no dia inteiro, né? Ou em dias, né? Ou em dias, né? Em vários dias tem um momento. Então, é uma dor mesmo. É uma dor que você vai se antecipando. É como se você fosse se preparando para essa despedida, para esse desligamento, para a pessoa não estar mais ali, porque ela vai dando menos, cada vez menos. E das mães que têm crianças com nível de suporte mais elevado. Aí tem também um luto que eu falo que é o luto que a gente comenta um pouco já, do imaginário. Do que quando a gente tem um filho, você imagina, por mais que você não quer colocar nenhuma expectativa, faz parte, acho que, do processo do amor, do processo de ser mãe, né, ou de ser responsável por aquela criança, você projeta ali, você coloca ali naquela pessoinha miniatura 1000 fantasias, 1000 desejos, gostaria que fosse isso, queria que fizesse aquilo, né, queria que jogasse futebol, queria que gostasse de estudar, queria que fosse médico, queria que fosse artista plástico. E aí, de repente, você vê que seu filho tem um processo de adoecimento que vai sempre precisar e depender do outro. E aí você começa a entrar num processo de luto primário do que você tinha de imaginário, de expectativa para o que você tá vendo, do que ele tem de possibilidades, né? Porque é isso, ele vai ter perdas, mas ele também vai ter muitas possibilidades. Só que você tem que virar a chave e aí você tem que ressignificar. Então você vai ter que se lutar pelo aquele imaginário para poder aí sim olhar para o seu filho, receber ele e falar, tá, agora o que ele tem de possibilidade, como é que eu ajudo ele a se desenvolver. Esse eu acho que é o primeiro
processo e trabalho de luto que a mãe vai ter que fazer. O segundo, que aí eu acho que é um dos mais difíceis, é na minha ausência, que eu já escutei muito, na minha ausência, como que eu preparo o meu filho para viver? Com quem o meu filho vai poder contar, já que ele é uma pessoa que vai precisar sempre ter alguém de referência mais próximo. Então, isso vai exigir da pessoa muito. Porque, ela vai ter que trabalhar mais para poder, né, ter ali, oferecer uma estrutura de sustentação do que ele precisa. Porque isso também é uma questão extremamente ambivalente. Por quê? Quando a gente tem uma criança que precisa de uma necessidade, de um suporte mais alto... Ela precisa de você. No geral, não adianta eu trabalhar um monte para colocar alguém para cuidar. Porque tem algumas coisas que só eu vou poder fazer por essa criança mesmo. A gente pode tentar dividir os cuidados com os pais, com o pai, mas acaba que a verdade verdadeira é que a mãe assume quase todos esses cuidados. Na hora que ela assume, ela não consegue, ela entra no luto de não conseguir trabalhar o que ela poderia. Ela entra no luto dela. De quem eu poderia ter sido. Isso. E que não posso ser porque meu filho está comigo. Eu preciso estar com meu filho. Estar junto ali, presente. E assim, quem tem que levar nas terapias, quem tem que fazer todos os exercícios e atividades dentro de casa, quem tem que muitas vezes providenciar uma alimentação especial. Exato. Mas é por isso que eu falo que a rede de apoio é tudo, né? Porque se você conseguir fazer uma rede de apoio onde o seu filho consiga também criar vínculos, né? Ou seja, pessoas constantes, que é isso, a constância. Principalmente para criança... e vivendo tanto desafios e perdas simbólicas quanto lutos concretos, né? Perdas concretas de morte de pessoas queridas, a constância, o estar ali, presente, ter pessoas que vão ir construindo essa relação, desse vínculo mais intenso de referência, o quanto que isso é importante, porque aí você amplia, não fica só você de referência. A tendência das mães é pegar centralizar. A tendência das mães é centralizar. Mas na ideal... hora que a gente vai fazer a organização de cuidar de quem cuida, um dos primeiros eventos é com quem você vai dividir esse piano. É isso. Não dá pra você carregar esse piano sozinha. Então, vamos achar quem consiga dividir isso com a gente. E às vezes não é família. Não. Às vezes é amigo. Na maioria das vezes, eu diria que são amigos, que eu falo que é família que a gente escolhe pra acompanhar a gente na vida. Exato. Né? Às vezes são amigos, às vezes é o vizinho, entendeu? A pessoa, às vezes, não é o vínculo da família. Não é sangue do sangue, mas é mais sangue do que se fosse sangue. É isso. É muito doido isso, porque às vezes é o amigo que tá ali, que vai contar com você e que vai construir ali aquela relação para te ajudar, mas não deixa de ser desafiador demais, né? E aí eu acho que é por isso que eu falo, além de ser individual, ainda tem situações que elas demandam realmente por si só ajuda especializada. Né? Precisa realmente você ter um terapeuta ou ter um psiquiatra que consiga te acompanhar, ou ter um terapeuta ocupacional, enfim, ter um profissional de saúde que consiga cuidar e tá junto e tá próximo, né? Porque acho que essa questão da rede, às vezes é comunidade, né? Eu lembro, tô falando com você, tô lembrando de um caso que quem ajudou a construir era o pessoal da igreja, que eles frequentavam, a família frequentava a igreja, e quem ajudou a construir a rede foi o pessoal da igreja. Né? Que algumas pessoas foram tocadas e se mobilizaram para poder estar mais próximo, então conseguir ajudar a essa mãe cuidar dessa criança e tudo. Eu estou aqui pensando, mas é desafiador demais, é muito angustiante. Né? Então, sozinho você não dá conta, você precisa compartilhar. Por isso que é importante falar, por isso que é importante você poder repensar, escrever num papel, né? Tem uma dinâmica que a gente faz no ambulatório às vezes, que a gente, principalmente com criança e com adolescente, pinta a mão, põe ali e faz uma árvore, né? E aí a gente começa ali a fazer uns galhos, né? Tá, e quem que a gente pode contar? Quem que é mais próximo de você? E a gente vai escrevendo quem que tá mais próximo, quem tá mais distante, até o mais distante. E às vezes é uma pessoa, às vezes são várias pessoas, às vezes são instituições,
né? E às vezes se coloca ali, a igreja às vezes está perto, às vezes a igreja está longe. Na igreja, assim, o lugar onde a pessoa costuma cultuar e tá junto, né? Às vezes é o clube, né? Sim. O clube de esporte que a criança vai, né? Às vezes é o professor de natação que vai acabar ficando ali de referência. É muito individual mesmo, né? Então acho que a gente tem que ir tentando fazer essa construção, ajudando a construir essa rede de apoio. É fundamental. Fundamental. Muito bem, doutora Samantha. É tanta coisa, mas não cabe tudo num único tema. Num único tema. Mas eu vou passar a palavra para Samantha, para ela dar as considerações finais dela aqui. Da minha parte, novamente, gente, curtam proalu.unifesp e curtam o Bot Salva-Vidas. E lá no YouTube faz favor de inscrever também, porque faz diferença o número de inscritos no YouTube. Proalu tem YouTube? Não, ainda não. Ainda não tivemos perna. Tá bom, vamos pensar nisso. Você me ajuda a pensar, então. Ajuda a pensar. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Samantha. Eu gostaria de agradecer todo mundo que ficou com a gente, que compartilhou esses momentos com a gente. Esse é realmente um tema que é muito caro, ele é muito importante, de verdade. E assim, é muito presente na vida de todo mundo. Sim. Assim, aprender a identificar e lidar é fundamental para que as nossas vidas caminhem minimamente para frente. Senão a gente fica preso, que nem se estivesse numa âncora. O negócio simplesmente bota a gente fixado num lugar de dor que ele não passa nunca mais. Então a gente está falando isso no intuito de tentar ajudar as pessoas a seguirem o caminho adiante. Tirar a âncora e tocar o barquinho. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Exatamente. Super importante questão. Não tem tempo. Não tem aquela história, não, em um ano você tá bom. Acho que, falando isso, eu já passo para Samantha. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é válido sempre falar sobre questões de saúde mental. Parabéns pelo Bot Salva-Vidas. Eu acho um projeto muito bacana, que eu descobri hoje como começou, que eu não sabia, e que eu fiquei mais feliz ainda, porque também faz um processo aí da Ritinha, no processo dela também de ressignificação, então achei muito bacana. Fico feliz, agradeço quem esteve aqui com a gente. No proalu.unifesp, que é o nosso Instagram, a ideia é poder divulgar filme, livro, informações sobre os processos de luto. Se vocês tiverem dúvidas ou questões, manda pra gente e aí a gente vai tentando fazer posts para tentar ajudar. Ali também tem informações de como é que você se inscreve para ser atendido. É importante dizer que o ProAlu da Unifesp, ele é um serviço do SUS, do Sistema Único de Saúde. A gente tem um projeto com o Ministério da Saúde que vai estar começando provavelmente em março ou abril, que aí a gente vai ampliar ainda mais as ações. Por enquanto a gente tem atendido os adultos online e a gente tem uma demanda grande, mas a gente vai ampliar, tanto que a gente está recrutando voluntários para a gente poder oferecer tanto treinamento quanto educação continuada, e os atendimentos são supervisionados, né, para poder as pessoas realmente a gente conseguir ampliar e atender o Brasil inteiro, né, o território inteiro brasileiro. A gente já atende muita gente de muitos lugares, mas a gente ainda não dá conta da demanda que é, né? A gente calcula, tem aí alguns artigos que calculam que a gente tem em torno de 900 mil pessoas em sofrimento por luto nesse pós-pandemia, né? Então acho que a gente tem que realmente começar a cuidar e falar mais sobre a questão do luto. Tem o nosso site também, que é o proalu.com.br, que aí lá também você pode se inscrever por lá. Lá também tem ali, se você quiser colocar ali alguma memória, dividir, compartilhar com a gente histórias suas, também é possível. E dá para você se inscrever por lá. Você manda seus dados, você vai receber um e-mail pedindo seus dados, porque o ProAlu é um serviço do CAISM, da Unifesp, que fica aqui na Vila Mariana, mas a maioria dos atendimentos é feito por teleatendimento. As crianças e os adolescentes, a gente vai começar com o teleatendimento provavelmente em março ou abril. A gente já atendeu alguns casos, mas a gente está aí com uma parceria com a Wire,
que é um querido, o Renato, que está fazendo uma plataforma para a gente conseguir atender aí as crianças, de ter uma interação onde ajude as crianças a desenhar e ter outros recursos, brincar, né, online com o terapeuta junto, para poder aí nisso ir se transformando e se ressignificando. Então, a gente provavelmente vai começar em abril, os online, por enquanto ainda acontece para quem mora em São Paulo, os Pequenos Enlutados acontece no Caísma de terça-feira, mas a gente vai ampliar também. Então, se inscrevam, é pelo SUS e é um direito de vocês. Obrigado. E para finalizar, falo, gente, eu só tenho orgulho dos meus amigos. Olha só, como é que pode a pessoa só fazer tanta coisa legal, tá na coordenação de um projeto tão legal, assim, eu realmente, assim, eu fico muito feliz, porque eu tenho amigos muito bons, assim, bons amigos bons, que são muito fera no que eles fazem, e assim, eu me encho de orgulho de verdade. Conheci essa mocinha aqui, eu não sei nem se ela sabia amarrar o cadarço naquela época. E agora, é isso aí, né, gente, ó. Muito obrigada de verdade, tá? Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, vocês têm o caminho ali do bot para poder fazer as perguntas, qualquer coisa que precisar. E eu agradeço demais a Samanta. Eu que agradeço. Ah, minha brother, minha amiga, demais. Um orgulho de você também. A gente também tem orgulho de ter uma amiga assim. É isso aí. Então, ó, gente, beijo, tchau. Vou passar ali e vou desligar essa live. Beijo, gente.